Bom dia, irmãos e irmãs, graça e paz. Nós vamos começar neste domingo, primeiro domingo de maio, a Escola Bíblica Dominical online. Sejam todos bem-vindos. Quero colocar diante de vocês a nossa gratidão por todos que têm nos acompanhado nesses dias e convidar você, membro da igreja, que esteja nesse momento buscando a presença do Senhor para o início deste momento onde a transmissão levará até você uma porção da palavra de Deus. Mais que isso, um momento de culto de adoração a Deus, um momento de nos encontrarmos como igreja, mesmo nesta distância, mesmo nesta separação, mas unidos no corpo de Cristo, para juntos estudarmos a palavra de Deus. Eu quero te convidar, querido, a pegar a sua Bíblia e abrir na segunda carta de Pedro, capítulo 1. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, primeiro texto que nós vamos ler nesta manhã, nesse domingo, dia 3 de maio de 2020. Nós já estamos há 47 dias, desde o dia 18 de março, com esta implicação que sobreveio a nós devido às recomendações da equipe de vigilância sanitária municipal, estadual e federal, e nós estamos, então, vivendo esse momento de isolamento social. Na segunda carta que Pedro escreve, nós encontramos, a partir do versículo 3, um texto que nos convida a observar um detalhe que a Igreja Apostólica tinha em comum. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, instrução apostólica do apóstolo Pedro para a igreja. Diz assim o texto: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque todas estas coisas, existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos e nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com zelo, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que Deus nos abençoe, que essa leitura seja uma leitura provocante na sua vida, na minha vida, a fazer estas
associações que, a partir do versículo 5, o apóstolo Pedro nos convida e, através da palavra de Deus, nos somos observados a associar com a nossa fé essas questões que vão aí, né, como eu costumo dizer, essa escadinha de qualificações na presença de Deus e na nossa vida diante de Deus. Que Deus nos abençoe. Queridos, vamos colocar diante do Senhor, orar nesse momento, nos recolher na presença dEle, pedir a Ele a bênção dEle para esta manhã, nesse momento de culto, nesse momento de estudo da palavra de Deus. Nós vamos orar, após orar, nós vamos cantar um hino do nosso inário. Oremos ao Senhor. Deus querido, Pai eterno, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus, que está em nós, que fez morada em nós. Nesta manhã, quando nós nos reunimos como igreja do Senhor, nós aqui, Senhor, nesta transmissão, junto com todos os irmãos que conectados e já estão conosco, aqueles que ainda hão de se conectar, queremos clamar ao Senhor, ó Pai, que o Senhor nos leve o nosso pensamento cativo a Ti nesse momento de culto, e que cada ato desse culto, cada momento, cada leitura, nos leve à Tua presença. Ó Deus querido, aos irmãos que estão conectados em seus aparelhos e que comumente, Senhor, recebem mensagens, ó Pai, e às vezes até são convidados pela curiosidade a saber que mensagem que se trata. Leve-nos, ó Pai, com os nossos pensamentos cativos à Tua presença e nos abençoe nesse momento de culto, que haja reverência em nosso coração, em nossa mente, em nosso espírito, ó Pai, e que possamos estar cultuando e adorando o Teu santo nome. Ó Deus querido, que a bênção do Senhor esteja com cada um de nós. Nós oramos e Te pedimos em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Amém. Irmãos, nós vamos cantar o hino 287. Abra seu inário, cante conosco. É um hino que nos convida a estar alerta, que é um tempo que já está chegando, e eu gostaria que você meditasse no cântico desse hino e guardasse com bastante alerta, como o próprio tema do hino nos convida. Igreja alerta. A quarta estrofe nos convida a pensar no dia da vitória do nosso Redentor. Vamos cantar 287. Confiado em seu amor,
Amém. Graças a Deus. Palavra de Deus, a primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, nos diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Queridos, uma das oportunidades que nós temos na liturgia do culto a Deus é o momento da oração, o momento da intercessão, é o momento de você se apresentar diante de Deus em oração. E nesse momento eu quero te convidar, queridos, a estarmos orando. Eu provavelmente imagino que você conheça alguém que é carente das nossas orações. E eu gostaria que nesse momento você orasse por esta pessoa, orasse intercedendo por essa pessoa. Mas também eu gostaria que você orasse intercedendo pelo nosso país. Nesse momento em que há uma crise da pandemia a respeito do coronavírus que alastra por todo o mundo, praticamente todo o globo terrestre, o nosso país também é acometido por esta crise. Além disso, nós temos visto nos noticiários, nas mídias, na internet, a crise política que está se estabelecendo na nação, a crise financeira que já se torna preocupante. Então, eu gostaria que você intercedesse por essa nação, pela nação brasileira, pela vida política da nação, e pedisse a Deus que a intervenção divina estivesse sobre as nossas autoridades. Que Deus, com o seu poder, com a sua autoridade, com o seu amor, com a sua misericórdia, olhasse para o nosso país. Gostaria também de te pedir que você colocasse diante de Deus, como foi ontem bem difundido em nossas redes, o nosso irmão e pastor missionário, reverendo Ronaldo Lidório, juntamente com a sua esposa, Rossana Lidório, que estão testaram positivo para o Covid-19, e ontem, quando eu li a mensagem, deu a entender que ele já estava sendo encaminhado a um hospital para fazer os procedimentos. Nós não sabemos que são esses procedimentos, só se é medicamento ou se é já internação. Então, gostaria que nós orássemos pelo nosso irmão Ronaldo Lidório, sua esposa, e que você orasse também por algum conhecido seu e intercedesse, clamando a Deus por misericórdia por todo o globo terrestre, onde o Covid-19, o coronavírus tem agredido pessoas. Então vamos orar nesse momento, curva a sua fronte, faça a sua oração, interceda, e aí na sua casa, que alguém, após um momento de oração silenciosa, quebre o silêncio, orando por todos nós. Vamos orar, queridos.
Deus querido, nós oramos ao Senhor e suplicamos pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Senhor. Ó Deus, visita, Senhor, a nossa terra, visita com misericórdia, Senhor, que o Teu amor e a Tua piedade, a Tua misericórdia, Senhor, esteja visitando a nossa terra, os países que estão afetados pela pandemia do coronavírus. Oramos e pedimos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor esteja também abençoando e guardando a nossa nação, guardando o nosso país, tanto a crise da pandemia como a crise política, que o Senhor intervenha, Senhor, sobre os poderes constituídos desta nação. Ó Deus querido, oramos também, Senhor, e pedimos que a Tua misericórdia e a Tua graça esteja com cada um dos nossos irmãos em suas casas, protegendo, guardando, trazendo a eles, ó Pai, a proteção, a bênção do Senhor e a graça do Senhor. Lembrando também do missionário Ronaldo Lidório, juntamente com a sua esposa, pedindo que o Senhor esteja abençoando e trazendo o restabelecimento da sua saúde, ó Pai. Assim oramos e pedimos em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Nós vamos cantar, irmãos. Graça e paz, irmãos. Nós estamos aqui mais uma vez para louvarmos o Senhor, porque isso nos cabe fazer, porque a palavra de Deus nos conclama a isso. E o Salmo 108, no primeiro versículo, diz assim: firme está o meu coração, cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Nesse momento, nesses momentos difíceis, mesmo diante das adversidades, o nosso coração está firme, deve estar firme. E nós seguimos em frente louvando o Senhor, porque nós sabemos, de acordo com aquilo que o evangelista João disse na sua primeira carta, que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E é esse que tem nos guardado, o nosso Deus, o nosso Senhor. E nessa manhã nós queremos tomar posse de tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz por nós, do amor de Deus, da nossa vida com Ele. Que você possa cantar essa canção conosco agora, aí onde você está, na sua casa, e dizer ao Senhor: sim, ó Deus, nós recebemos, tomamos posse disso e nos rendemos aos Teus pés mais uma vez. Todas
Deus tem para dar. Abrimos nossas vidas para receber e nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no Mais uma vez, vamos cantar assim. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo, bem maior. E esse Deus a quem nós servimos, Ele é o mesmo Deus no decorrer de toda a história. O Deus que não muda, o Deus que não falha. Que é o mesmo hoje, ontem e será o mesmo eternamente. Por isso nós podemos crer e confiar. Saber que nenhum poder pode abalar o amor do Senhor por nós, nem o cuidado dEle com as nossas vidas. E mesmo que se nós viermos a sucumbir a tudo que está acontecendo, o Senhor estará conosco, estará ao nosso lado em todo o tempo. Ele fortalecerá as nossas vidas, os nossos corações e a nossa fé. Por isso nós vamos cantar essa canção e dizer que o teu amor não falha, Senhor, e que nós podemos crer que nada pode nos separar do Senhor. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar.
nós podemos manter firmes no nosso coração essa certeza de que o Senhor estará conosco em todo o tempo, Senhor Jesus, porque foi assim que o Senhor nos prometeu. E nós cremos, ó Deus, que a nossa fé não será abalada, porque o Senhor há de nos sustentar. Obrigada, Senhor, por nós sabermos também que todas as coisas que acontecem ao nosso redor cooperam para o nosso bem, porque nós amamos o Senhor. O Senhor é o nosso Deus e nós somos o teu povo. E a Ti nós rendemos o nosso louvor nessa manhã. Toda a nossa adoração, tudo aquilo que somos e temos, vem de Ti. E nós entregamos ao Senhor como oferta de amor. Exaltado seja o Teu nome, Senhor Jesus. Exaltado seja o Teu nome, ó Deus da glória, para todo sempre. Amém. Amém. Graças a Deus, queridos. Quero te convidar, querido, a abrir a palavra de Deus. Livro do profeta Jeremias, capítulo 29. Nós vamos ler os versículos 4, 5, 6 e 7. Livro do profeta Jeremias, capítulo 29. Nós vamos ler a partir do versículo 4. Livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 4, até o versículo 7. Amém? Diz assim a palavra de Deus, Jeremias, capítulo 29, do versículo 4 ao versículo 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí, e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Queridos, esse texto faz parte da carta que Jeremias escreve aos cativos da Babilônia. Jeremias, profeta de Deus, que viveu o tempo antes do cativeiro da Babilônia e também viveu um momento do cativeiro da Babilônia. Ele foi um profeta que pronunciou contra a nação de Israel o que haveria de acontecer, e depois que aconteceu, ele continuou profetizando. E aqui ele recebe do Senhor esse mandato para que ele enviasse essa carta às pessoas que estavam no cativeiro. E uma curiosidade que nós temos logo no início da leitura desse texto, no capítulo 29, no versículo 4, é a autoridade e a soberania de Deus diante de tudo o que estava acontecendo. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Como nós conhecemos a história, o rei Nabucodonosor, juntamente com o seu exército, acampou-se diante do povo de Israel e de Jerusalém, e lá sitiou e em guerra rompeu-se contra Jerusalém, ganhando e vencendo a guerra, tomou várias pessoas de Jerusalém e os deportaram para a terra da Babilônia. Porém, nesse texto, Deus assume a soberania dele e diz que foi ele que deportou. Quem ele usou foi Nabucodonosor. Quem foi que serviu de castigo para o povo de Israel? Se você estudar um pouco o livro de Abacuque, vai ouvir a ação de Deus, falando que os caldeus, os babilônios, estarão cumprindo
a sentença de Deus, a disciplina de Deus contra o povo dele. Eu deportei. Deus não disse que foi os Nabucodonosor e seu exército, foi ele. É uma ação soberana de Deus. Por que eu estou trazendo aqui nessa introdução essa ideia de que soberanamente Deus está sobre nós? Porque nós reconhecemos, queridos, que nós não estamos debaixo da autoridade humana, nós estamos debaixo da autoridade divina. Nada acontecerá em nossa vida se não for pela soberania de Deus, pela permissão de Deus, pelos decretos divinos. E eu gostaria de crer que o que ocorre hoje, sobre todo o mundo, não é uma ação maligna, uma ação de guerra, como tem alguns que comentam a respeito disso, uma arma de guerra que a China lança por todo o mundo. Eu creio que o que está acontecendo, acontece porque o Senhor Deus, está soberanamente agindo. E se Ele está soberanamente agindo, eu preciso estar bem próximo daquilo que Deus tem como instrução para a minha vida. E fazendo um paralelo, as instruções que o profeta Jeremias foi usado por Deus para proclamar junto aos exilados da Babilônia, eu gostaria de observar esse texto hoje, tomar como lição para a minha vida, para a sua vida, para a vida do povo de Deus, e observar que podemos fazer um paralelo nas medidas e nas devidas proporções para nós hoje. E assim, observando isto, eu gostaria de estudar com você nesta manhã a respeito dessa questão que Jeremias nos ensina. Nós aprendemos muito com Jeremias, aprendemos a chorar com Jeremias, tanto que existe um livro específico sobre lamentações, onde Jeremias chora diante de Deus, onde Jeremias reclama e lamenta diante de Deus. Aprendemos a orar com Jeremias, invocar a Deus e orar a Deus, e clamar a Deus e buscar de todo o nosso coração. E aqui nós aprendemos como viver no meio das tribulações, como viver diante do caos, como viver diante da pandemia, como viver diante de todas as situações adversas que poderão nos acontecer sobre nós. E eu gostaria de olhar esse texto, querido, e aprender conosco nesta manhã como viver em progresso em tempo de tribulação. Viver em progresso em tempo de tribulação. Observar esse texto e seguir aqui com ele para tirar essas lições para nós. No versículo 5, nós encontramos aqui que nós precisamos progredir na nossa sustentabilidade. Você precisa de progredir num processo de produção, de sustentabilidade. O versículo 5 diz assim: edificai casas, habitai nelas, plantai pomares, comei do seu fruto. Nós teríamos aqui um bom texto para um discurso político em cima do que tem se colocado aí com relação ao Estado e ao governo e aos municípios. Mas não é a nossa intenção, eu não estou aqui para fazer isso, eu estou aqui para trazer aquilo que a palavra de Deus nos diz e aquilo que nós precisamos viver. Quando o povo de Israel, o povo saiu de Jerusalém, levado por Nabucodonosor para a Babilônia, havia no meio do povo uma tristeza, havia um abatimento, havia estresse, havia desânimo, havia o povo sem esperança. E Deus então envia ao profeta Jeremias essa carta, e essa carta é uma carta para que o povo se anime no Senhor, para que o povo viva no Senhor. E aqui então nós encontramos que esse viver no Senhor deveria ter
uma produção de sustentabilidade. E eles precisavam se desenvolver, eles precisavam progredir, eles precisavam fazer. E curiosamente, querido, nós observamos as duas ordens que Deus dá nesse versículo 5, tanto para que fosse a edificação de casa, como fosse a plantação de pomares. E observando claramente, você vai poder ter algumas coisas que vale a pena observar. Porque o edificar uma casa até habitar e o plantar um pomar até desfrutar dos seus frutos, você vai ver que você precisa de atividade. Se você for edificar uma casa, como o texto diz, edificai casas, você precisa preparar o terreno, você precisa preparar a fundação, você precisa edificar as paredes, você precisa de fazer a parte do acabamento e do complemento até morar naquela casa. Não é um processo em etapas, não é um processo pronto. Pensei hoje e amanhã tá tudo pronto. Não, é algo paulatinamente, é algo em escalas, em etapas processuais. É o que eu poderia dizer para você. Viver o processo da edificação de uma casa. E Deus estava dizendo ao povo que não fosse para a Babilônia viver a improdutividade, viver o ócio, viver estagnado. Não, eles precisavam desenvolver uma atividade. E essa atividade seriam atividades processuais, seriam atividades em etapa. A mesma coisa ocorre com a plantação de um pomar, a plantação de frutas, de comidas. Existe o preparo do terreno, existe o lançar da semente, existe o plantar, o regar, o cuidar, e até que cada estação tenha os seus frutos e você possa comer o fruto desta plantação. Então, quando o povo é convidado ao progresso em tempo de pandemia, em tempo onde as pessoas vivem as suas tribulações, nós não podemos parar a nossa produtividade, nós não podemos parar a nossa produtividade que há de nos trazer sustentabilidade. Precisamos continuar e assim nós precisamos progredir, precisamos cuidar das nossas casas, precisamos cuidar da nossa vida e precisamos viver esse progresso e essa sustentabilidade. Mas o versículo 6 nos convida a um segundo passo nesse momento, um progresso familiar. Veja bem aqui, tomai esposas, gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos, dai vossas filhas a maridos para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos e aí não vos diminuais. Querido, eu quero esperar em Deus e espero em Deus que não seja necessário no meio desse momento de pandemia, nesse momento, seja o tempo suficiente para gerar um filho. Eu gostaria que fosse bem breve esse tempo. Eu gostaria que, no máximo mesmo, no mês de setembro, nós já pudéssemos, já com céu e sol aberto sobre o nosso país, um calor, já espantar esse vírus que dizem que tem vida curta em tempo de calor. E se Deus pudesse abreviar pelo seu poder, pela sua misericórdia, pela sua graça, alguém descobrisse aí pelo poder da ciência, pelo poder do conhecimento, um medicamento que fosse certeiro, uma vacina contra esse vírus e ela pudesse ser manifestada e produzida para que todos nós já pudéssemos aí, quem sabe até mesmo antes do findar do mês de maio, estarmos reunidos, protegidos, é a nossa esperança. Mas o texto, quando o povo foi levado para o cativeiro da Babilônia, esse cativeiro já havia sido profetizado que seria de 70 anos. Então era tempo suficiente para viver o progresso familiar. E os judeus foram enviados para lá para ter esse progresso, para que pudessem constituir família.
vale nos lembrar aqui do cativeiro egípcio, quando o povo de Deus, devido à fome que abateu-se sobre aquela região, e José nesse tempo estava no Egito, desceu então 72 pessoas para o Egito. E daquelas 72, depois de 430 anos, eram 600 mil judeus, sem contar homens e mulheres. Houve então ali um progresso familiar. Eu não espero, de fato e de verdade, que haja esse progresso em nosso meio durante essa pandemia. Mas eu quero te lembrar que Deus, quando colocou Adão e Eva, disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. E há quem comente que um dos motivos que a própria local onde surgiu o vírus era para uma questão de diminuir a população daquele local. Não sei se isso é verdade, são comentários. Mas aqui nós estamos dentro do texto da palavra de Deus, naquilo que nós temos para a nossa edificação espiritual para essa manhã, dentro do nosso progresso em meio à pandemia, progresso em meio às tribulações, viver o progresso familiar. E aqui, então, nós precisamos colocar aqui com bastante clareza e com bastante propriedade. Vida que segue, irmãos. Vida que segue, família que segue. Mas que você tenha, nesse período, um progresso familiar. Não necessariamente que venha nascer em sua casa filhos, não necessariamente que venha ser gerado filhos, mas eu gostaria que nós pudéssemos entender que, nesse tempo, ontem, por exemplo, vi uma foto de um casal entrando na igreja e havia só ele no corredor e os bancos da igreja, todos eles lotados de fotografias em família, que seriam aqueles que foram os convidados. O casamento já estava marcado e provavelmente com data já bem reservada, e o casal sozinho entrando no corredor da igreja, e em cada banco da igreja várias fotografias de rosto, de famílias, que seriam aqueles, os convidados para estar presente no casamento. Nós precisamos progredir familiarmente. E eu gostaria, querido, que você olhasse não para a progressão de estrutura familiar, mas para a progressão de estrutura de crescimento familiar numérico, mas de qualificação. É tempo de nós, em família, voltarmos a viver aquilo que se perdeu no decorrer da história. Eu gostaria de te incentivar que você retornasse em sua casa o culto familiar, que você retornasse em sua casa o culto doméstico. Deuteronômio capítulo 6, do versículos 4 seguinte, nós temos a instrução para que em nossas casas os pais estivessem educando seus filhos com esta palavra. Nós temos em Jó o sacerdote do lar, que orava e intercedia pelos seus filhos. E você precisa aproveitar esse tempo de isolamento social a viver e progredir familiarmente. Desenvolver em sua casa o culto doméstico, as conversas familiar, os encontros à mesa, não só para alimentação, mas para uma conversa, um bate-papo, uma criação de sonhos, de discutir ideias, de rever a formação, as raízes da família, a educação, rever a cultura familiar. É tempo disso, é tempo de você progredir familiarmente, é tempo de cultivar isso, é tempo de construir isso, é tempo de você aproveitar e fazer o melhor para a sua família, para a sua esposa, para o seu esposo, para seus filhos, para os seus pais. É tempo de viver bem familiarmente e é tempo de crescer e progredir familiarmente. Terceiro e último lugar, nós encontramos no versículo 7, o progresso espiritual. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei.
e orai por ela ao Senhor. Olha, depois de tudo isso acabado e passado esse tempo, você não vai ter desculpa diante de ninguém para dizer que não teve tempo para orar. A palavra aqui está sendo orientado ao povo de Israel que estava no cativeiro da Babilônia a ser intercessores pela paz da Babilônia. Nada contrário daquilo que Deus nos ensina em orar pelos nossos inimigos. O próprio Jesus Cristo traz no Sermão do Monte o dever que nós deveríamos orar por aqueles que nos perseguem. E aqui, no meio do cativeiro da Babilônia, Deus, escrevendo essa carta através do profeta Jeremias, instrui a nação de Israel: olha, ore pela paz da Babilônia. E eu gostaria, querido, que você pudesse entender que isso é uma determinação que cabe a mim e a você, uma vida de oração, um progresso espiritual. Eu e você precisamos desenvolver esse progresso espiritual. Eu e você precisamos viver nesta linha de crescimento, de desenvolvimento, tanto na sustentabilidade das nossas casas, tanto o progresso familiar, mas também que possamos desenvolver um progresso espiritual na nossa vida. Hoje nós completamos praticamente 7 semanas que estamos em meio ao distanciamento social aplicado aqui a igrejas. Desde o dia 18 de março, dá exatamente 47 dias. E eu gostaria, pensando nessa ideia do progresso espiritual, daquilo de conhecimento da palavra de Deus, colocar algumas perguntas para você pensar um pouco. Quantos livros da Bíblia você leu nesse tempo? Quantos momentos particular de oração você e Deus em sua relação íntima com Deus? Quantos momentos você gastou? Quanto tempo? Meia hora? 15 minutos? 3 horas? Narrando desses 47 dias, você teve quanto tempo sozinho, você e Deus ali pensando? Eu estou dizendo aquele tempo separado, não é a meditação diária que a gente sempre está meditando e pensando em Deus o tempo todo, mas aquele momento, retirei-me, fui para o meu quarto, fui para a minha sala, fui para o meu cantinho, e agora me desliguei de tudo. Senhor, estou aqui, eu vim bater um papo com o Senhor, vim conversar com o Senhor, eu vim orar ao Senhor. Quantos momentos e qual seria aqui a sua avaliação diante de Deus? Se você colocasse em um número da sua relação, do seu progresso espiritual, de 1 a 10, aí você fica, não, são de 1 a 8 só, porque 9 e 10 eu creio que já é uma nota bem alta para todos nós, né? De 1 a 8, qual é a sua nota? Qual a nota que você daria para você mesmo? Então, antes de você ficar reprovado, vamos logo para a recuperação e vamos retomar aí, vamos buscar esse progresso espiritual, vamos nos programar, vamos nos colocar em nossa agenda diária, ou agenda semanal, ou o seu tempo, de acordo com a sua vida, de acordo com o seu isolamento social, você possa buscar então aqui o seu progresso espiritual diante de Deus. Vida de oração, intercessão, ter encontros com Deus, vida de desenvolvimento dos seus dons. Como é que estão os seus dons? Talvez algum dos nossos dons nesse tempo de isolamento social estão recolhidos, mas de como você pode aplicar melhor esse dom? Será que tem como você, através das redes sociais, melhorar um pouco, trazer consolo, levar atenção, levar um abraço virtual ao seu irmão, à sua irmã, uma oração a um ao outro, colocar-se diante de Deus e dizer para aquele irmão, hoje estive orando por você, qual é a outra necessidade que você tem? Eu orei por essa necessidade. E assim então, irmãos, desenvolver
esse progresso espiritual e a comunhão entre os irmãos. Orai pela paz da cidade, orai pelos seus irmãos, orai pelos seus inimigos, ore pelas pessoas que você tem desafetos com ela, e abençoe essas pessoas. É tempo de progredir e desenvolver espiritualmente. Na palavra de Deus, nós temos 2 textos que eu gostaria de trazer aqui, nesse progresso espiritual. O primeiro texto é um texto de Provérbios, no capítulo 4, versículo 18, que nos convida a viver esse tempo de progressão. Diz assim: mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Que o seu progresso espiritual seja assim, como a vereda do justo, como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Sai debaixo da nuvem, irmãos, saia da sombra, vai para a luz, através de um crescimento espiritual. Tem um outro texto que Paulo escreve aos Coríntios, na 2ª carta, do capítulo 3, no versículo 18, e todos nós, com o rosto desvendados, contemplamos como por espelho a glória do Senhor. E essa parte agora: somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor. Buscar diante de Deus essa transformação de glória em glória, esse viver desse progresso espiritual, e é isso que nós precisamos aplicar em nossa vida. Queridos, que Deus nos abençoe, e nós queremos concluir esse momento aqui, entendendo que é tempo de progredir, é tempo de aprender algo novo, é tempo de promover um novo estilo de relacionamento familiar, é tempo de progredir espiritualmente, é tempo de crescer, é tempo de desenvolver. E eu gostaria que a nossa aplicação fosse um dever de casa, para mim e para você. Fosse um dever de casa que hoje, que é domingo, você tem a tarde livre, você não deve ter nenhuma obrigação profissional, tendo em vista que grande parte está em isolamento social, mas outros já estão em atividade, mas hoje é um domingo, e você tem como fazer isso. Que tal sentar com a sua família, bater um papo, conversar, fazer um culto doméstico, pontuar algumas questões que precisam ser, como se diz, né? Algumas coisas que precisam ser acertadas no meio familiar. E orar diante de Deus, pedir a graça de Deus, pedir a Deus que possa, pelo poder do seu Espírito Santo, abençoar nesse progresso espiritual, nesse progresso familiar e nesse progresso de sustentabilidade. Que você possa fazer, coloque alvos, coloque objetivos, e que Deus nos abençoe nesse novo tempo, esse tempo que estamos vivendo, que ele seja aproveitado para a honra e glória do Senhor, para o bem da igreja, para o bem das nossas famílias, para o bem do Evangelho, e que cada um de nós possamos viver esse novo tempo. Que Deus nos abençoe, que haja progresso no meio das tribulações, que haja progresso de sustentabilidade na sua casa, que haja progresso familiar e que haja progresso espiritual em sua casa. Vamos orar a Deus para que isso seja e aconteça em nosso meio. Depois de orar, nós podemos cantar um hino e encerrar a nossa escola bíblica dominical. Vamos orar? Deus querido, nós queremos nos colocar diante do Senhor, pedir que a Tua graça e a manifestação da Tua palavra seja aplicada em nós. Ó Deus querido, dá-nos sabedoria para colocar em prática o ensino da Tua palavra. Nos abençoe, ó Pai, para que haja esse momento, um cuidado especial de nós, para vivermos esses dias. Abençoe cada um dos nossos ouvintes, ó Pai. Derrama sobre eles o poder do Espírito Santo, e que a Tua palavra encontre morada, e que seja praticada na vida deles. Nós oramos, agradecidos, e suplicamos ao Senhor pelo poder do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Amém.
Irmãos, quero agradecer a cada um que esteve aqui conosco, conectado, em culto de Escola Bíblica Dominical. Nós estamos encerrando agora esse momento e desejar a todos um bom domingo e até logo mais à noite, quando estaremos aqui a partir das 19 horas, em culto de adoração a Deus. Muito obrigado, tenham todos um bom domingo e até a noite, se Deus quiser. Amém.